A paz do Senhor, irmãos. Nós falamos no estudo anterior sobre a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial, e falamos superficialmente sobre o sábado e superficialmente sobre o dízimo. Um dia nós traremos um estudo específico a respeito disso. O objetivo da lei. Por que Deus estabeleceu a lei para o homem? A lei, se você observar no próprio livro de Romanos, que assim nós podemos classificar, porque contém ali, mesmo sendo uma epístola, contém ali as revelações, por isso é uma escritura como um livro. Romanos no capítulo 7 fala que a lei é boa. Nós trataremos desse assunto um pouco mais na frente. Romanos 3, versículos 19 a 23, diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Vamos parar aí neste versículo e preste atenção no que ele está bem claro dizendo para nós, dizendo que todo mundo fecha a boca, aquele que se coloca na condição debaixo de lei, que fecha a boca, que fique calado, porque é certo diante de Deus. Irmãos, o que está acontecendo com aqueles que não querem ler a Bíblia ou não querem interpretar esse versículo e ainda querem usar de artifícios debaixo da lei para se justificar em qualquer posição? Isto é muito claro aí. No segundo versículo diz: por carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E está aí o objetivo pelo qual a lei foi dada. A lei foi dada para que o homem conhecesse que é pecador, o homem conhecesse o pecado que há nele. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Está aí também, eu chamo de único, quer dizer, é de fácil interpretação, o texto se auto-lê, e aquele que estiver lendo este texto pode sim ter uma clareza tremenda a respeito dele, porque está escrito bem claro que sem lei, a justiça de Deus, então se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Nós precisamos de Cristo para que, através da ausência da lei, pudesse se manifestar a justiça de Deus. E aí diz que a lei e os profetas anteriores, que vieram antes de Cristo, são testemunho disso. E essa justiça é dada pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Por isso não há distinção de pessoas. Não há diferença entre grego, entre judeu, entre gentio. Não há diferença hoje, na analogia, entre os teólogos, entre os crentes, servos, entre aqueles que estão humildemente no banco da igreja, porque aqueles que se consideram teólogos formados, eles fazem distinção de conhecimento a mais que os outros. Para este versículo ele diz bem claro que não há essa diferença. E aí justifica embaixo dizendo: porque todos pecaram e destituem Deus. Isso quer dizer, todos estão fora, todos estão afastados da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esta é nossa justificação, a redenção que há em Cristo Jesus. Nós seremos redimidos, e estamos redimidos em Cristo, porque Ele nos justifica. Continuando para te mostrar quais foram os aspectos que a lei foi dada ao homem, Romanos capítulo 7, versículo número 12, diz assim: de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Está aí a reafirmação de Paulo que o objetivo da lei era apontar o homem falho dele, o homem pecaminoso que havia dentro dele. Por isso que nos versículos anteriores, se você puder ler, nós vamos ver isso no estudo um pouco mais para frente, de que a lei é boa. Sim, a lei apontava para o pecado, para o homem pecaminoso. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21, diz que a lei foi
introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas o pecado transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então a lei foi introduzida para que a nossa transgressão fosse mostrada, para mostrar ao homem que ele não tinha condições de cumprir a lei de Deus, porque a lei sim era santa, justa e boa, mas mostrar ao homem que ele era pecador, mostrar ao homem que ele passava por um processo, e esse processo ele precisava de uma redenção maior, e essa redenção foi prometida. E aí confirmada através da justiça da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós sabemos então que a lei veio por causa das transgressões, veio para apontar o pecado do homem, veio para mostrar que o homem é falho, veja o que os profetas diziam anteriormente. Porque, na verdade, nós interpretamos e achamos que Deus mostrar que o homem era falho, pecador, pequeno, e que vivesse apenas obedecendo rituais, obedecendo normas pré-estabelecidas, mas os profetas já começaram a alertar muito antes disso. Jeremias falou no capítulo 31, versículo 31, dizendo assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olhe só, através do profeta, a preocupação de Deus, já mostrando ao homem que não estava preocupado com o cumprimento de leis e regras. O objetivo de Deus era que no íntimo, no coração do homem, ele pudesse transbordar a lei de Deus dentro dele, porque ela é intrínseca. Salmo 40, versículo 6, o sacrifício não quisestes, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Está aí o salmista apontando que o objetivo de Deus não são holocaustos e expiações por pecado. O objetivo de Deus é que os ouvidos possam se abrir. O sacrifício entregue a um coração contrito. Isso é confirmado em Mateus 9:1, em Mateus 12:7, com as palavras de Cristo. E depois aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então está aí o entendimento para aqueles que possam ver que o objetivo de Deus não é que as pessoas possam subir e descer montes de joelho, que possam fazer sacrifícios de orar pelas madrugadas a fio, achando que com esses sacrifícios de santificação e de justificação elas aproximam de Deus. Não veio buscar esses que se acham justos. Ele veio alertar que Ele está atrás daqueles que são pecadores, daqueles que se humilham debaixo da sua potente mão. E Cristo estava aí citando o profeta. E olha só o que o profeta disse, Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios de Deus, mais do que holocaustos. Então os profetas já começaram a abrir a mente do povo, para que a lei cerimonial e a lei judicial, que havia sido recebida antes na tábua de pedra, na lei que mata, estava agora mostrando para eles que a misericórdia é o que brotava no seu coração. O conhecimento de Deus era muito mais importante do que qualquer sacrifício e do que qualquer cumprimento de lei. Jeremias também ressalta no capítulo 7, versículo 22, porque nunca falei a vossos pais no dia que te tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Aí que Deus está refutando tudo aquilo que Ele escreveu na lei. Mas Ele está abrindo os olhos mais uma vez para o povo, dizendo que o interesse não é o cumprimento de holocaustos e sacrifícios. Ele quer gravado na tábua do coração humano de cumprir a lei de Deus, não as leis cerimoniais e judiciais que outrora foi dada ao povo. Ressalta então em Hebreus capítulo 10, versículo 1, a respeito do que eu te falei antes, que as leis cerimoniais e aquelas leis morais que outrora tinha sido dado ao povo,
novo não era o interesse de Deus, ele está mudando isso. Leia, tendo a lei, sombra dos bens futuros, e não imagem das coisas exatas. Isso é muito claro, mostrando que a lei é uma sombra. Olhe, preste bastante atenção, quando você está em pé sobre uma luz, e essa luz é projetada no chão, a sombra não é o tamanho exato da sua estrutura, ou ela é maior, dependendo do ângulo da luz. Se você olhar para a sombra, você não vê a sua forma bem feita e bem definida. Então a lei, na verdade, nesse versículo, está comparando a uma sombra. É uma sombra que projeta você. Então a lei era uma sombra que projetava Cristo, dos bens futuros, e não trata do que era Cristo. Cristo se revelou e mostrou o seu reino, e mostrou a vontade do Pai aqui na terra, mostrando exatamente como eram os contornos da salvação para o homem, os contornos da redenção para o homem. Então a lei é estabelecida como uma... Em Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Isso é o que o Senhor quer gravado na tábua do nosso coração. Porque se você for estabelecer um monte de regras, você deixa o maior a ser feito, que é o amor ao próximo. Se você cumprir o amor ao seu próximo, você cumpre o amor a Deus, você cumpre os mandamentos de Deus, e está afirmado nessa palavra que cumpre toda a lei. Em Hebreus 6:1, é bem claro quando Paulo fala a respeito anteriormente da sombra, que a lei era sombra, aqui ele vem chamando de rudimento. Rudimento é o beabá. Rudimento é aquilo que as pessoas comem quando estão a comer, que estão balbuciando quando ainda estão aprendendo a falar, que estão colocando seus joelhos no chão quando estão aprendendo a andar. Paulo orienta no versículo 1 de Hebreus 6, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Novo, o fundamento de arrependimento de obras mortas. Ele quer que nós prossigamos. Então é um processo. Você não pode ficar aniquilado, afundado em aspectos da lei, seguindo a antiga aliança, seguindo uma doutrina ou outra, incorporada ao evangelho da graça. Isso não é para que possamos seguir, porque isso não é alcançar a perfeição, isso não é deixar os rudimentos, isso é continuar a balbuciar o evangelho. E nós temos que falá-lo perfeitamente, porque nós agora temos que alcançar uma... E ele ainda orienta que nós não voltemos a esses fundamentos de arrependimento de obras mortas. Porque aí ele fala claramente que as obras anteriores a Cristo, as obras desses rudimentos, são obras mortas. Em Hebreus 13:9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam, ou entregaram. Olha, meus irmãos, claramente também está dito aí que o alimentar desses alimentos anteriores, que o comer essa comida anterior, ela não te fortifica. O que fortifica o nosso coração é a graça do Senhor. É o que nos foi dado como alimento novo. Se você ainda quer cumprir rituais da antiga aliança, você não está se alimentando com o alimento que Cristo te orienta a comer. Romanos capítulo 7, versículo 6, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, está falando da lei, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que lei, meus irmãos? Que lei é esta que foi escrita? Ele está falando justamente dos mandamentos. Ele está falando justamente das leis cerimoniais, das leis morais. Ele está falando justamente das leis judiciais que infringiu sobre o povo de Israel.
nós fomos libertados. E se nós somos libertados, nós vivemos em novo modo. Vivemos no Espírito. Romanos 7,1 diz, meus irmãos, fala a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? O que ele está querendo dizer? Ele vai contar esta história e vai dizer que a pessoa, quando morre e ela tem uma nova ascensão, esta ascensão lhe dá o direito, então, da herança. Nós temos uma herança em Cristo. O que estava anteriormente foi morto. E agora nasce pela nova autoridade em Cristo, porque Ele vive. Meus irmãos, em Romanos 7, que nós vimos anteriormente, nós vimos que nós fomos libertados da lei. Então, para essa lei, era impossível ela resgatar o homem. Era impossível ela trazer santificação ao homem. Aqui em Romanos 8,3 fala claro isso, visto que era pela carne. Teve que haver um resgate de Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, para que aniquilasse, anulasse essa lei, senão homem algum haveria chance de justificação e de salvação. Gálatas 2,21 fala bem claro isso. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Meus irmãos, vou deixar bem claro para vocês o seguinte: há várias igrejas nesses dias de hoje, e vou dizer que mais de 90% das igrejas presbiterianas, igrejas batistas, e tantas outras que se julgam evangélicas, de um evangelho neopentecostal, que estão anulando a graça de Cristo, quando coloca qualquer adendo, quando coloca qualquer fardo, quando coloca qualquer meio de justiça, procurando aspectos da antiga aliança para colocar no evangelho da graça. Sejam eles lavagem de pés, sejam eles sábados, sejam eles dízimos, sejam eles vestimentas, todos esses aspectos que são meramente humanos ou anti-aliança, não fazem parte da salvação de Cristo pelo evangelho da graça. O evangelho da graça foi dado a Paulo, você bem sabe disso, revelado no terceiro céu. Em Efésios capítulos 2, versículos 8 a 10, porque pela graça sois salvos da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus deu de antemão, preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos somente mediante a fé. Não há obras, não há feitura nenhuma anterior a isto, ou qualquer coisa que seja acrescentada a este evangelho, que seja puramente humano, que traga aspecto de salvação. Nenhuma sequer. Não há tentativa de qualquer instituição religiosa neopentecostal colocar adendos, tem que colocar penduricalhos ao evangelho de Cristo, estão negando a Cristo, estão colocando o sacrifício de Cristo em vão. Por isso, meus irmãos, é bem claro aqui em Gálatas 2,16. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Se fosse escrito este versículo assim, olha, sabemos, entretanto, que o justo pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, poderia ser colocado qualquer adendo aí, poderia ser colocado qualquer coisinha que pudesse justificar o homem, seja ele um talit, seja ele uma cruz, seja ele subir ao monte, seja ele orar por seja ele velas, seja ele imagens, qualquer coisa poderia ser colocada, mas quando foi colocado somente pela fé em Jesus Cristo, nós também acreditamos em Jesus Cristo, a fim de que nos tornamos justos pela fé em Cristo, e não pela observância da lei, pois com a observância da lei ninguém se tornará justo. Vocês querem mais claro do que isso? Vocês que não leem a palavra de Deus, que não leem o evangelho de Cristo, vocês querem mais claros do que isso? De que qualquer observância da lei, ninguém se torna.
Não há observância nenhuma que justifica. E escuto aí diversos pastores falando que é justo, que é santo, que a pessoa dê o dízimo, porque se ela não der o dízimo, ela está fora da salvação, porque é ladrão de Deus, obrigando a observância da lei. Você está obrigando a pessoa a se tornar justo por um ato que ela está fazendo, ao qual você está acrescentando ao Evangelho de Cristo, ao qual foi abolido. Hebreus 7,12 é bem claro nisso, porque mudando-se o sacerdócio, necessita da lei. Em 7,28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. A palavra do juramento veio depois da lei. Esse capítulo 7 de Hebreus, ele deixa bem claro na mudança. E ele fala dos aspectos da fidelidade de Abraão. E quando ele fala de Abraão, ele fala que Abraão foi fiel ao dízimo, a Melquisedeque. E aí muitos tomam essa parte aí do dízimo, que Abraão foi fiel ao dízimo a Melquisedeque, antes mesmo da lei, antes mesmo que fosse escrito a lei, cravada em tábua, que então o dízimo é princípio, é mandamento, é uma mentira. É uma mentira, estão usando artifícios interpretativos de forma errônea para poder colocar adendos ao evangelho da graça, porque fazem com que as pessoas... E não há artifício nenhum da lei para ser cumprido. Isso está escrito em Gálatas 2,16. Pois a observância da lei ninguém se tornará justo. E aí ele fala a respeito desse aspecto, e aí eu quero que você entenda uma coisa. Quem foi que escreveu os livros do Pentateuco? Foi Moisés. Quando escreveu os livros do Pentateuco, ele citou que Abraão deu o dízimo de tudo. Aí eu te pergunto, quando Moisés escreveu isso, ele estava ou não estava debaixo da lei de Deus, já com ordenanças da lei? Então tudo que Abraão deu, na interpretação, ele julgou como dízimo, mas na verdade não era dízimo. Abraão ofertou os despojos de guerra a Melquisedeque, que era sacerdote. Na linguagem, na interpretação de Moisés, que estava sob a lei, ele colocou que ele deu dízimo. Esse aspecto nós falaremos depois. Eu quero que você atente pelo seguinte, que em seguida os versículos vão falando, do capítulo 7 de Hebreus em diante, falando de que esse sacerdócio de Melquisedeque, que agora se torna um sacerdócio para sempre, ele está referenciando ali Cristo. Cristo, ele deixa bem claro aí nesse 12, que se mudou o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então ele está querendo dizer que essa lei anterior foi desconstituída. E aí no 28 ele fala, constituiu o Filho perfeito para sempre, que veio depois da lei. As pessoas estão cegas pelo sistema religioso, por cumprir normas que foram ditadas por estatutos construídos por homens, que se apoiam dentro das escrituras, mas colocam artifícios e artigos que vão beneficiar o sistema religioso instituído. Romanos 3, 27, 28 diz, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado sem obras da lei, sem nenhuma obra da lei, seja ela qual for, que ficou na antiga aliança, que ficou na sombra, que ficou nos rudimentos de Cristo. Continuando aí as justificativas, preste atenção em Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Efésios 2,15. É bem claro que lei é essa dos mandamentos. Lembra quais são os mandamentos? Você lembra que essa lei foi gravada em tábua? Então, se alguma igreja ou alguém apoia que os princípios morais da lei são ainda estabelecidos até hoje, se alguém se apoia ainda que os princípios da lei judicial e cerimonial se apoia até hoje, está bem claro aí
que a lei dos mandamentos, isso quer dizer, está falando agora até da lei moral. Cristo desfez essa inimizade. Consistia em ordenanças para o homem. E você sabe quais foram a junção das ordenanças, e nós falamos isso, que a lei amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. De maneira que a lei nos serviu de aio, para que nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. Gálatas 3, 24 e 25. O aio é esse, meus irmãos. O aio era considerado como um pedagogo, aquela pessoa que pegava na mão e levava, conduzindo a pessoa que estava ainda em formação, para ela entender os estatutos, entender as coisas que estavam escritas, entender a pedagogia que era ensinada na época, como se fosse um escravo, era como se fosse alguém que te direcionasse a alguma coisa. A lei nos serviu disso, ela nos direcionou, nos conduziu para Cristo, para que fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, isso quer dizer, depois que abraçamos esse ministério de Cristo, já não estamos mais debaixo do aio, não estamos debaixo da ordenança da lei, não estamos debaixo da coordenação da lei, não estamos debaixo mais da pedagogia da lei. A lei foi extinta, está muito claro aí, a lei foi anulada. 2 Coríntios 3, diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o Espírito da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Gente, aí em 2 Coríntios 3, dos versículos 1 em diante, que letra que ele está falando? Que testamento esse que ele está falando? Nós somos ministros de um novo testamento, não da letra. E aí ele fala embaixo de letras em pedras, que letras que foram, meus irmãos, foram as leis morais dadas por Deus. Nos 10 mandamentos foram as únicas que foram gravadas em pedra. E essas leis faziam com que quem fitasse os olhos para Moisés nem conseguisse ver a glória do rosto que estava nele. Mas espera aí, isso tudo era transitório. Hoje é o ministério do Espírito, muito mais glorioso, não gravado em letras de pedras. É um novo testamento que nos foi dado. Amém? E aí o que eu te falei, amarás o próximo como a ti mesmo, em Gálatas 5, 14, toda a lei está resumida aí. Se a lei de pedra foi anulada, a lei de Cristo, que é a lei estabelecida por Deus, que antes era santa, justa e boa, que nos apontou, mas nos direcionou como aio a Cristo, agora faz cravar em nosso coração, na tábua do nosso coração, a lei de Cristo. Não precisamos mais de ordenanças da lei, porque se amamos a Deus e amamos o nosso próximo, nós cumprimos toda a lei. Em Romanos 15, todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob lei, pela lei será julgado. Porque são os que ouvem a lei que são justos. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que lhes ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei, pois mostram que as suas exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também das suas pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Nesse versículo de Romanos é extremamente claro também, é mnemônico, é fácil de ser interpretado para aqueles religiosos que dizem assim: mas se eu não tiver nada que traga uma proibição, nada que eu coloque que estão erradas, como que elas vão proceder? Como que elas vão andar? Está dizendo aí, os gentios não tinham e não precisavam de lei, mas estava cravado no coração deles.
E disso dão testemunho pela consciência e o pensamento deles. Está bem claro que nós, segundo a nossa consciência, segundo os nossos pensamentos, e pelas leis de Cristo, dado pelos apóstolos, através das ordenanças de Cristo revelada, de que nós temos cravado isso no nosso coração. A lei de Cristo, ela nos acusa e ela nos defende segundo a nossa consciência.